Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, o horário que você esteja assistindo isso. Eu me chamo Laís Fernanda, vamos continuar aqui o nosso curso de Direito Eleitoral. Nós estamos agora no módulo 4 e nós vamos conversar um pouquinho sobre voto, sobre o acesso ao poder, tá? Sobre tudo que envolve o direito de votar e ser votado, entre outras ideias. Inicialmente, a gente tem que começar com a ideia de sufrágio universal. O que é um sufrágio, na verdade, né? Esse termo sufrágio significa nada mais, nada menos do que aprovação. É a manifestação de vontade de um povo, é a forma como um povo exerce o direito de escolha, tá? Então lembra lá da nossa democracia semidireta, né? A forma indireta de eleição de certos representantes é feita por meio do voto. Como é que a gente exerce essa escolha? Por meio do voto. Tá? E aí, no Brasil, a gente tem a gente adota o sufrágio de forma universal. E aí eu vou explicar o que isso significa. Mas antes disso, eu preciso diferenciar uma coisa com você, para que você tenha bastante clareza em relação a isso. Sufrágio é a manifestação de vontade, tá? O sufrágio traz o direito de votar e ser votado. O voto é o exercício do sufrágio, tá bom? É o exercício da sua manifestação de vontade. Por isso que a gente diz, por isso que a gente utiliza essa palavra, tá? E universal, como eu estava dizendo, significa que você, de alguma forma, né, o Estado, ele amplia para o máximo de pessoas possíveis aquele direito de votar e ser votado, o direito de se manifestar. Tá? Então são vedadas, na verdade, excepcionalmente algumas pessoas, mas a ideia é que a maioria das pessoas se manifeste. Tá? No Brasil a gente utiliza essa ideia de sufrágio universal, mas existe também a ideia de sufrágio restrito. Tá? Existem estados que utilizam a ideia de sufrágio restrito, e ele pode ser restrito de 3 formas. Tá? O sufrágio censitário, o sufrágio masculino e o sufrágio cultural, tá? Vamos começar ali pelo censitário. O censitário é a ideia de idade, tá? Então, existe uma certa idade para que a população exerça seus direitos políticos. Então, existe ali uma limitação, pessoas de determinada idade apenas é que podem exercer o direito ao voto. Professora, mas no Brasil a gente tem uma limitação de idade também, não é? Tem, só que essa limitação ela é bem ampla. No Brasil, a gente utiliza a ideia de, acima dos 16 anos, né, com já o seu título de eleitor, até os abaixo de 70 anos. Então, é uma universalidade de idades. Você concorda comigo? A ideia de que o máximo de pessoas que eu posso englobar, eu utilizo ali para que aquelas pessoas possam se manifestar, tá bom? Já a ideia desse sufrágio censitário é, por exemplo, só vão votar pessoas entre 20 e 30 anos, ou entre 30 e 40 anos, que são pessoas consideradas mais maduras, ou só vão votar, por exemplo, pessoas entre 50 e 60 anos, que são pessoas de de um certo grupo social. Então, isso é uma ideia de restrição do sufrágio, tá? De forma censitária. O outro seria o masculino, a ideia de que apenas homens possam exercer o voto, tá? Isso graças a nossa evolução social, isso já caiu, né? Na maioria dos estados não existe mais o sufrágio restrito masculino, né? Você já tem hoje mulheres podendo exercer o direito de voto, tá? E por último, o cultural, que é a ideia mesmo de que apenas um certo grupo de pessoas que atinge um certo nível social possa exercer o voto. Mas aí eu te pergunto, né, por que será que existem essas limitações? Por que será que certos estados criam essas limitações para o direito ao voto? E aí a resposta é muito simples. Bom, não é tão simples na prática, mas na teoria a gente consegue pensar de forma simples. Que é a ideia de que, precisamos manter um status quo. Precisamos manter o que nós temos já na zona de conforto.
né? Então, por exemplo, se a gente escolhe determinado grupo social, um grupo da elite política, que é ele quem vai tomar as decisões para aquele grupo no geral, a tendência é que se modifique muito pouco a representação. A tendência é que a gente continue sempre com os mesmos representantes, a ideia de termos sempre os mesmos representantes, tá? Bom, e aí no Brasil a gente tem, o sufrágio ele é exercido, né, de modo a pessoa pode votar e ser votada, tá? Na ideia de capacidade ativa, que é a ideia de votar, né, de ser uma pessoa votante, no Brasil a gente tem apenas a ideia de que sejamos brasileiros natos, né, ou naturalizados, maiores de 16 anos, maiores de 18 anos, 16 de forma facultativa, né, ainda entre 16 e 18, e acima de 18 de forma obrigatória, e que não estejam no período de regime eleitoral, de regime militar obrigatório, tá? Então, aquelas pessoas que estão passando ali por regime militar obrigatório, que estão cumprindo o seu tempo ali no regime militar, também ficam afastadas ali desses poderes políticos, tá? Porque a ideia mesmo é que não se misturem, tá? Bom, em relação à naturalização, existem ali as suas restrições, mas as restrições são para serem votados, tá? Para votar, normalmente, naturalizados podem exercer os direitos políticos no Brasil sem nenhum problema. Bom, a ideia é que você se torna um cidadão a partir do momento em que você tira o seu título de eleitor, tá? A palavra cidadania envolve a utilização, o exercício dos direitos políticos. Então, a partir do momento que você tira seu título de eleitor, você se torna um cidadão. A ideia é que existe uma certa confusão entre nacionalidade e cidadania. Você pode, sim, ser um nacional brasileiro, nascido no Brasil, mas não ser cidadão. Isso, na verdade, acontece com a maioria aliás, com todas as crianças entre 0 e 16 anos, né? Entre 0 e 15 anos incompletos ali, 16 anos incompletos. Elas são nascidas, são nacionais do Brasil, mas não são cidadãs ainda, porque ainda não exercem direitos políticos, tá? Então, essa ideia precisa ficar muito clara. Bom, já o voto, sendo ele uma manifestação da vontade popular, a gente diz que ele é um direito público subjetivo, né? Que você tem ali a subjetividade de votar ou não, mas o exercício do voto é obrigatório. O que isso quer dizer? Eu sou obrigada a comparecer à zona eleitoral, mas eu posso simplesmente não declarar voto em ninguém. Posso votar nulo, eu posso votar em branco, mas eu preciso exercer o meu direito político, tá? E aí essa obrigatoriedade do direito político, ela traz algumas reflexões. A primeira delas é que, bom, sendo ele obrigatório, pode ser que isso reflita um pouco a imaturidade do povo, da população daquele estado. Uma vez que, quando você torna certa população obrigada, né, quando você faz com que certa população vá votar obrigada, ela não para refletir muito bem sobre aquele voto, sobre em quem ela está dando aquele voto, né? Então a ideia é que ela como ela não se importa com o sistema eleitoral em si, ela não vai dar aquele voto de forma consciente. Ela vai simplesmente ou anular aquele voto, ou votar em qualquer pessoa. Quem nunca conheceu, né? Alguém que não sabia em quem votar, em deputado, me dá um papelzinho aí agora, eu vou votar em quem estiver aqui no chão. Eu vi um santinho no chão e votei naquela pessoa. Né? Então, existe sim uma imaturidade política na ideia de obrigatoriedade do voto.
Só que também existe uma ideia de que para que o voto seja exercido de forma plena, de forma forte, digamos assim, deve existir na sociedade uma certa maturidade, uma certa condição social que permita o pensamento político. O cidadão, para que ele possa se preocupar com o coletivo, ele tem que conseguir ter o básico para o individual. Para que ele possa, então, se preocupar em quem que ele vai votar, ele não pode estar preocupado com o que ele vai comer agora, porque ele está com fome, sabe? Não bate, esse raciocínio não bate. Então não adianta eu obrigar alguém que não tem o mínimo de sobrevivência a fazer uma boa escolha política, porque isso não vai se encaixar, certo? Entretanto, o voto facultativo, que é o contrário do voto obrigatório, também não reflete uma maturidade enorme de um estado, não, tá? Existem sim estados muito menos desenvolvidos, por exemplo, que o Brasil, muito menos avançados que o Brasil, que se utilizam do voto facultativo. E, bom, é a forma que o estado se organiza. Um exemplo é a República Democrática do Congo, tá? Lá, a ideia é que o voto seja facultativo. Vai votar quem queira votar, né? Entretanto, isso também tem as suas discussões, tudo bem? Bom, voltando à ideia do voto em si, o voto ele tem certas características, tá? No Brasil, ele tem certas características, e no Brasil aqui são 7, tá? Primeiro, ele é direto, ele é secreto, ele é periódico, ele é igualitário, ele é personalíssimo, e ele é livre e obrigatório. E aí eu vou dar uma pincelada em cada um dessas características para vocês. Primeiro, vamos trabalhar aqui a ideia da personalidade, né? De ser personalíssimo. A ideia é, só você pode votar por você, tá? Então, hoje, por exemplo, uma das formas que o TSE atribui, inclusive, a essa personalidade é por meio da biometria. Então, os cidadãos são cadastrados, a sua biometriazinha lá bonitinha. Então, no dia da eleição, você vai lá e coloca seu dedinho lá para a Justiça Eleitoral saber que você é quem está votando por você, tá? Então, essa é a ideia de ser personalíssimo. Outra pessoa não pode votar por você. Não existe voto por procuração, não existe voto por correspondência, não. Você precisa votar por você, certo? Essa é a primeira ideia. O segundo, bom, o voto é obrigatório. Sim, obrigatório a partir dos 18, entre os 18 e os 70, ele é obrigatório. Entre os 16 e os 18 ele é facultativo e acima dos 70 ele é facultativo, tá? Então isso também é importante. A gente utiliza ali uma mescla dessa ideia de voto obrigatório e facultativo, mas majoritariamente ele é obrigatório, tá? Bom, o eleitor ele pode se abster de votar? Pode. Ele pode não ir? Pode. Ele precisa justificar a ausência dele. Se ele não justifica e não faz isso por 3 vezes, o título dele é cancelado. Portanto, ele perde a cidadania, tá? Então, isso é importante também. Já a ideia de liberdade, né? Porque, bom, se ele é obrigatório, como assim eu sou livre, né? A ideia é que, bom, são duas coisas diferentes. O voto é obrigatório, mas o que eu vou escolher, eu sou livre, tá? Então, eu posso, de qualquer sorte, escolher o partido político que eu quiser, o candidato que eu quiser. Então, eu sou livre para exercer a minha manifestação de vontade. Entretanto, eu sou obrigada a estar lá, tá? Já a ideia de secreto, né, é que o voto realmente é secreto. Tanto é que são proibidas as manifestações, por exemplo, com celular, com a entrada, né, na câmara de votação, com celular, com câmera digital, enfim, com que eu possa registrar o meu voto de alguma forma. A ideia principal
dessa vedação é que não haja negociação do voto. Anteriormente, a gente tinha ali, né, votos que eram comprados e eu tinha que ter uma forma de provar que eu votei realmente naquele candidato em si. Então, eu precisava ter uma forma de provar que eu votei naquela pessoa. Então, hoje, isso não acontece. A ideia é que isso não aconteça, tá? Então, que ele seja mesmo secreto. E uma das formas que isso consegue se alcançar é por meio do sistema da urna eletrônica. De modo que a urna eletrônica você é cadastrado quando você vai votar, a sua biometria é colocada lá quando você vai votar, mas quando você vai digitar os seus dedinhos lá na urna, o voto sai sem a sua qualificação. Então ele é dividido, né, da sua qualificação, para que não saibam que aquele voto foi dado por você, tá? Entretanto, a quantidade de eleitores tem que ser correspondente à quantidade de votos válidos naquela circunscrição, tá? Já a ideia de o voto ser direto é que o voto literalmente é dado por você diretamente, tá? Então você vota sem nenhum intermediário. É você que vai lá e aperta o número, enfim, de forma personalíssima e de forma direta, tá? A ideia é que a eleição que ocorre de forma indireta, ela ocorre para as casas legislativas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia é que, lembra lá na aula passada quando a gente falou de sistemas eleitorais, que quando a gente fala do voto majoritário e do voto do voto para as câmaras legislativas, para as assembleias legislativas, enfim, que é o voto participativo, que é o sistema participativo, esse sistema participativo, ele é um pouquinho diferenciado, porque eu preciso aí de uma forma indireta de escolher as outras pessoas, né, os outros candidatos que eu quero escolher. Primeiro eu voto no partido, o partido tem que ter um quociente eleitoral, para então ele poder colocar aquela pessoa dentro da casa legislativa, tá? Então, isso é um pouquinho diferente, essa aí é a parte indireta, né? Direta é que eu voto direto lá, bonitinho, eu vou lá direto e voto diretamente para o meu candidato, tá? Já a periódica, a ideia é de que, bom, no Brasil a gente tem eleição de 2 em 2 anos, tá? Em Brasília, elas ocorrem de 4 em 4 anos, porque a gente não tem eleições para prefeitos e vereadores. Mas, no Brasil, no geral, a gente tem eleições de 2 em 2 anos, tá? Então, ela é periódica por esse motivo. E igual, porque a ideia é que o meu voto tenha exatamente o mesmo peso do seu voto. O voto de determinada pessoa tenha o mesmo voto de outra pessoa. Enfim, todos somos iguais, tá? A ideia do voto ser igual é exatamente essa. Ponto. E aí é com isso que a gente encerra essa ideia de voto, né? De manifestação de vontade. No próximo módulo a gente vai ver como que ocorre de fato o processo eleitoral, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa ideia de como que é o dia da votação, como que ocorre, como que a urna eletrônica capta o nosso voto, tá? E um pouquinho mais de tudo isso. No mais, no módulo 4, né, no seu material, tem toda essa explicação toda bonitinha, faça os exercícios, qualquer coisa, qualquer dúvida, conte conosco, mande sua pergunta, a tutoria tá aí para isso, tá? E qualquer coisa, estamos aqui para ajudá-lo. Até a próxima, tchau!